17 de junho é o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca. A data, instituída pela Organização das Nações Unidas, pretende despertar a conscientização para um problema que afeta toda a humanidade. As estimativas mostram que de 20% a 40% de toda a área terrestre global está degradada, em algumas regiões de forma severa. Nós vamos conversar sobre esse tema com o diretor do Departamento de Combate à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente, Alexandre Pires. Alexandre, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Ronaldo. Para a gente é uma oportunidade muito grande de poder discutir esse tema e levar à sociedade um pouco mais de informação sobre ele. Eu queria começar com uma pergunta básica. A desertificação, esses processos de desertificação e degradação da terra, eles podem acontecer de forma natural? Existem desertos que surgiram naturalmente ou necessariamente eles acontecem pela intervenção do homem? Nós podemos dizer que os processos de desertificação são resultados de uma agenda, de uma associação de uma agenda climática com uma agenda humana. Embora os desertos podem acontecer e surgir de acordo com os fenômenos do próprio desenvolvimento do planeta, da humanidade. E isso significa dizer que os desertos podem ser naturais, como existem desertos, mas são ecossistemas muito específicos e muito próprios. Agora, o processo de degradação da Terra, ele é ocasionado pela ação humana e ele leva a esse processo de desertificação associado com uma agenda climática. E quais são as atividades humanas que mais têm afetado o solo, a área global do planeta? Olha, quando a gente está falando de clima, a gente precisa entender que o aquecimento global, pelo uso de combustíveis fósseis de forma um pouco mais intensa depois da Revolução Industrial, tem gerado, obviamente, um aquecimento do planeta e isso significa dizer a menor disponibilidade hídrica nos ambientes dos ecossistemas terrestres. Significa dizer que na medida em que a gente aquece o planeta, a água que está nesse ambiente, que está no solo, que está nas plantas, tende a evaporar. Agora, quando a gente fala de um processo humano, a gente está falando do desmatamento, das queimadas, do uso intensivo de água, por exemplo, num processo de irrigação que pode danificar o solo. A gente está falando, obviamente, das queimadas que eu já citei, mas esses fatores principais, queimada, desmatamento, o uso intensivo de agrotóxicos, o uso da água indevida, de forma indevida, geram um processo de degradação desse solo e, associado a um aquecimento do planeta, leva a esse fenômeno que nós chamamos de desertificação. Aquele agricultor, aquele pequeno agricultor do interior que muitas vezes desmata uma região ali do sítio, ele tem consciência de que isso pode levar a um processo irreversível? Você acha que a conscientização ainda não atingiu um limite necessário para a gente reverter a situação? Nós estamos dizendo o seguinte, a ciência, várias pesquisas mostram que os povos e comunidades tradicionais, agricultores familiares, assentados, populações indígenas, quilombolas, extrativistas e várias outras denominações de povos e comunidades tradicionais são que mais conservam e preservam a biodiversidade, a água e a fertilidade dos solos. Embora a gente entenda que ainda falta mais conhecimento, informação, traduzida do ponto de vista científico para uma linguagem mais popular, mais acessível, para que a sociedade, para que esse agricultor familiar, esse assentado da reforma agrária tenha um pouco mais de consciência sobre isso. Mas as grandes áreas de devastação ou de degradação da terra não estão necessariamente nessas propriedades da agricultura familiar. Elas estão em áreas mais extensivas do modelo de agricultura industrial. Então eu te pergunto, o nosso modelo de agricultura e pecuária também seria um dos responsáveis pelo processo de degradação do ambiente, do solo? Sem dúvida. A gente pode dizer que o modelo hegemônico que a gente tem hoje de agricultura industrial no Brasil e em várias outras partes do mundo são dos principais causadores desse processo de degradação da terra. Por quê? Porque esse modelo, ele tem uma primeira prática que é do desmatamento para a atividade de monocultura, que normalmente é apenas uma cultura que você implanta naquela área,
Ou seja, você tira uma biodiversidade enorme de florestas, seja da Amazônia, seja do Cerrado, da Caatinga, da Mata Atlântica, e vai cultivar apenas um tipo de plantas. Isso significa dizer que aquele solo, com aquela biodiversidade que você tinha ali, ele vai ficar empobrecido, porque você vai ter apenas uma cultura e isso desequilibra o ambiente e, obviamente, desequilibra a própria dinâmica do sistema que fertiliza aquele solo, que contribui com aquele solo. A atividade da mineração é uma outra atividade que gera também esse processo de degradação da terra e a gente tem acompanhado pelos meios de comunicação, pelas várias reportagens, o que é a mineração, por exemplo, na Amazônia, né? Nas terras Yanomami, inclusive. E a gente vê como é que o processo de mineração que a gente tem hoje, ele causa a degradação dos rios, a poluição dos rios e da terra. Então, esses fatores são fatores, lamentavelmente, que ainda constituem um dos grandes responsáveis pelo processo de degradação. No entanto, a gente reconhece que há iniciativas do setor agropecuário industrial que começam a tomar uma consciência de que, se não tiver um ajuste no modelo de produção, também serão penalizados do ponto de vista econômico. Alexandre, você é diretor de um departamento de combate à desertificação no Ministério do Meio Ambiente. Eu imagino que algumas pessoas que estão nos assistindo devem estar pensando o seguinte: desertificação no Brasil, eu preciso combater isso? As pessoas já ouviram falar do deserto do Saara, lá na África, o deserto do Atacama, no Chile, e ficam imaginando: o Brasil não tem deserto, então para que combater a desertificação? Vamos então falar sobre isso. E eu quero te perguntar o seguinte: recentemente foi identificada no Brasil a primeira área de clima árido. Não havia no Brasil uma área de clima árido. Nós já ouvimos muito falar do clima semiárido, principalmente no Nordeste. Onde é essa região e o que significa dizer que hoje no Brasil existe o clima árido? Então, primeiro eu quero reconhecer aqui o papel da ciência e da pesquisa brasileira, que tem sido um setor, vamos dizer assim, muito importante na definição e na elaboração de políticas públicas de proteção do meio ambiente e de cuidado com o meio ambiente. O CEMADEM e o INPE, que são instituições reconhecidas nacional e internacionalmente, ligadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, têm sido grandes aliados nossos nessa agenda do combate à desertificação. E foi exatamente um estudo do CEMADEM e do INPE, encomendado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2023, que mostrou a atualização das áreas suscetíveis à desertificação. O Brasil é signatário de uma convenção, da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, e a convenção definiu os critérios para classificar um clima de suscetibilidade à desertificação. Então, são 3 categorias que definem que um território, uma área, é suscetível à desertificação. E ela está ligada ao processo de degradação da terra e à questão climática. Então, os 3 critérios são subúmido seco, semiárido e árido. Do ponto de vista histórico, nós só tínhamos no Brasil o clima subúmido seco e semiárido, que classificava esse território, que a gente chama comumente de semiárido, junto à Convenção para as ações do nosso programa e da Política Nacional de Combate à Desertificação. E os dados do CEMADEM e do INPE nos mostram o surgimento desse território de aproximadamente 6 quilômetros quadrados, 6 mil quilômetros quadrados, né, de área de clima árido. Isso significa dizer que a perda da umidade, da disponibilidade hídrica naquele ambiente está cada vez menor. E isso significa dizer um agravamento da possibilidade de manutenção da biodiversidade, da floresta, da mata, nesse caso da caatinga, nesse território, e, obviamente, da vida. Porque se você não tem água, se você não tem floresta, você tem um processo de deterioração, né, de desestruturação do solo e vai tornando cada vez mais esse solo improdutivo, infértil, e isso, obviamente, causa uma série de impactos na sociedade e na economia. Essa área de clima árido está na Bahia? Na Bahia e em Pernambuco. São 6 municípios na região norte da Bahia, na região do submédio São Francisco, colados com o Rio São Francisco, que é bem curioso, né? Porque aquela região é uma região de um programa de irrigação e de produção irrigada muito grande, sobretudo de frutas. E tem outros 2 municípios do lado de Pernambuco, também colados com o Rio São Francisco. Só para você ter uma ideia, tem 2 municípios que são polos daquela região, que é Petrolina e Juazeiro. Seria um exagero nós dizermos que essa região ela é suscetível a se transformar num deserto?
se nada for feito? Eu acho que sim, mas eu acho que a gente pode dizer isso a longo prazo. Sim. Eu acho que não dá para a gente dizer que o Brasil tem desertos, porque desertos são ecossistemas muito específicos. Eles têm toda uma dinâmica hídrica, de solos, de biodiversidade. Então, não dá para dizer que será um deserto como os outros desertos que já existem no planeta. Mas eu diria que, diante de um contexto de agravamento da situação climática, e se a gente continua com esse processo de desmatamento, e aqui eu quero chamar a atenção, Ronaldo, às vezes a gente fica preocupado achando que o desmatamento na Amazônia não tem a ver com o semiárido, com a caatinga, o desmatamento do Cerrado não tem a ver com a Mata Atlântica. Eu costumo sempre dizer que todos os biomas existem num processo de correlação, de coexistência, de codependência. O que acontece em um bioma tem reflexo nos outros. Então, o desmatamento na Amazônia impacta certamente a caatinga. Então, eu acho que é preciso a gente ter essa atenção de que a preservação, a recuperação, a restauração dos ambientes degradados é uma chave para que a gente possa enfrentar e não chegar a situações como essa que a gente está prognosticando aqui. Correto. Então, estamos distantes ainda de ter um deserto, mas nós temos áreas áridas, semiáridas, e essas áreas têm se expandido. Exato. Qual que é o impacto da expansão dessas áreas de clima semiárido e árido, por exemplo, para a produção de alimentos, para a sociedade de um modo geral? Olha, o censo do agropecuário brasileiro de 2017, ele mostra para a gente que na região semiárida do Brasil, que envolve os 9 estados do Nordeste, mais o norte de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo, juntos tem cerca de 1.700.000 estabelecimentos da agricultura familiar. Isso corresponde a quase 40% dos estabelecimentos da agricultura familiar do Brasil inteiro. Então, a gente dizer isso significa dizer a atenção que nós temos tido no âmbito do governo a esse fenômeno da semiaridez nesse território, porque ele ameaça essa atividade da produção de alimentos pela agricultura familiar e camponesa do nosso país. E, obviamente, se você tem menos disponibilidade de água, muda o regime de chuvas, o aquecimento do planeta, que é sentido pelos próprios agricultores e agricultores na atividade da lavoura, né, dos cultivos, da agricultura, isso vai impactar a produção de alimentos. E impactar a produção de alimentos significa dizer que vai gerar, obviamente, pode gerar, em uma situação de clima extremo, de seca e de aquecimento do planeta, ou de chuvas torrenciais que elas caem de uma vez e destroem a plantação, mas você não tem um ciclo de chuvas normal para a atividade do cultivo, isso vai impactar a produção, a oferta de alimentos e, consequentemente, vai gerar uma demanda por alimentos. Isso significa dizer aumentar preços, né? Ou seja, impacta a sociedade de um modo geral, tanto do ponto de vista do acesso ao alimento, quanto do ponto de vista econômico. E eu acho que tem outros fatores, como os processos migratórios, que acaba gerando, se as pessoas não têm condição de viver naquele ambiente, embora tenha hoje já um conjunto de tecnologias sociais, de práticas como um programa de cisternas e tantas outras iniciativas que contribuem para a permanência da população do semiárido no campo, mas uma situação extrema pode levar a processos migratórios que são extremamente danosos à sociedade. Nós estamos acompanhando as consequências da cheia histórica no Rio Grande do Sul, e ali nós percebemos que passaram a existir refugiados do clima, né? É isso. Pessoas que foram deslocadas das regiões em que viviam e cidades que estão tendo que levar essas pessoas, populações inteiras, bairros inteiros para outras regiões. Nós já temos refugiados do clima nas regiões semiáridas? Para ser mais claro, isso que você falou, a expansão da região semiárida já tem expulsado pequenos agricultores, famílias da agricultura familiar, mesmo com as tecnologias de resistência e sobrevivência que existem hoje à seca? Nós temos no Brasil significativamente a transferência dessas populações em função da aridez do clima? Não, ainda não podemos dizer isso. Embora eu costumo sempre dizer que no início e meados do século XX, nós passamos por processos migratórios relacionados à agenda das secas e da desertificação,
no semiárido brasileiro. Que a literatura, inclusive, registra em várias obras. Isso, e eu costumo sempre citar o 15, de Raquel de Queiroz, que relata para a gente, obviamente numa linguagem muito aprazível, muito bacana, de um romance, mas mostra para a gente o quanto é que a população do semiárido foi expulsa do território em função da ausência de políticas públicas que pudessem ajudar as pessoas a conviver com o ambiente. E aí aqui eu chamo a atenção para um texto, para uma agenda importantíssima para nós, do Ministério e para a sociedade como um todo, que é a agenda da convivência com o semiárido. Essa é uma agenda que a ASA, a Articulação do Semiárido, junto com vários outros atores, cunharam ao longo desses últimos 25, 30 anos, né? E isso tem contribuído. Nós vivemos uma seca, contribuído para a população permanecer no campo e evitar esses processos de migração. O desenvolvimento de tecnologias, né? Por exemplo, você falou cisternas de coleta de água da chuva, barragens subterrâneas. Várias outras tecnologias. Né? E aí, por exemplo, nós vivemos uma seca que foi considerada, inclusive pela Embrapa, como uma das secas históricas, entre 2012 e 2017, que, assim, foi algo fora do contexto, vamos dizer assim, mais recorrente de secas que a gente teve no semiárido. E não existiu processos migratórios tão longos. Por quê? Porque houve um conjunto de políticas sendo implementadas no território que tem contribuído para a população permanecer no campo. E isso é algo que a gente precisa reconhecer. No entanto, nós precisamos avançar um pouco mais rápidos nas iniciativas de combate ao desmatamento e de restauração das áreas degradadas. Porque, embora tenha um conjunto de políticas sendo desenvolvidas, sendo implementadas, inclusive com a retomada do programa de cisternas com o atual governo do presidente Lula, nós temos também um agravamento do processo climático. Isso pode levar a situações extremas de seca em que as políticas e ações desenvolvidas até então não deem conta de atender a esse fenômeno de extremo climático. Inclusive a transferência desse fenômeno para outras regiões, porque muitos anos atrás, quando nós nos referimos ao clima semiárido, à seca, nós falávamos sempre do Nordeste. Mas, eu não sei se estou enganado, eu queria que você explicasse para nós. Nós temos a expansão da seca e desse clima semiárido para outras regiões do país, né? Na verdade, eu tenho dito o seguinte, eu acho que o que a gente tem visto de fenômeno, como foi o caso da região norte do Brasil no ano passado, em que você vê rios caudalosos, como o Rio Negro, por exemplo, um rio imenso, secar. Ou seja, a população da região norte sofreu com uma seca sem precedentes históricos. A região sul do Brasil, em 2023, passou por uma seca. Obviamente, quando nós estamos falando de seca nesses ambientes, é diferente da seca que a gente tem no semiárido. Porque na região semiárida, do ponto de vista mais normal, né, a gente tem 4 meses de chuva e a gente tem 8 meses de estiagem. Um mês de seca ou de estiagem na região sul do Brasil corresponde a esses 8 meses de estiagem que a gente tem na região nordeste, na região semiárida. Ou, se a gente pode fazer uma comparação também com a região norte. Então, não dá para a gente dizer mais que a seca é um fenômeno somente da região nordeste ou do semiárido, porque ele está acontecendo em vários lugares do país, em vários biomas do país. No entanto, eu acho que é importante a gente entender que há um aprendizado que essas populações de outras regiões precisam ter com a região Nordeste, porque essa região foi desenvolvendo práticas, tecnologias sociais, aprendizados de como conviver com essa pouca disponibilidade hídrica. Com relação ao surgimento de outras áreas semiáridas fora do Brasil, a gente ainda não pode dizer isso. Aliás, fora do Nordeste, fora do semiárido, a gente ainda não pode dizer isso. Mas os dados do INPE e do CEMADEM mostram para a gente que a região do Pantanal Sul-Mato-Grossense e do norte fluminense, né, do norte do estado do Rio de Janeiro, começam a ter um clima subúmido seco, que é uma das 3 categorias do clima de aridez definido pela Convenção de Combate à Desertificação. Obviamente que a comunidade científica e o Ministério do Meio Ambiente vai estar nos próximos anos atentos ao que está acontecendo nesses ambientes, para que a gente vá também dialogando com os governos dos estados, com os municípios, com a sociedade civil e a iniciativa privada, que medidas é que a gente pode tomar para evitar o agravamento desse clima. Mas a gente já pode dizer que há um surgimento de indicadores desse clima de semiaridez ou de subúmido seco fora do território do semiárido. O norte de Minas também, eu acho que já
Não, o norte de Minas já é inclusive já é a região da Sudene. Já é considerado semiárido. O norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha. Alexandre, e o que nós precisamos fazer para estancar esse processo? Para conscientizar a sociedade e para recuperar aquilo que já está degradado? Olha, nós precisamos de vários fatores. Eu vou citar aqui alguns deles para ajudar a gente nessa reflexão. Um deles eu acho que é a agenda de maior conhecimento sobre o tema. O Ministério do Meio Ambiente lançou uma campanha de combate à desertificação, de enfrentamento à desertificação e às secas, chamado Terra, Floresta e Água, porque nós estamos querendo tratar dessas três dimensões, que é conservar, cuidar da terra, preservar a nossa biodiversidade para que a gente tenha água disponível no ambiente. Então, essa campanha é uma campanha educativa, para ajudar as pessoas a entender quais as causas e consequências e quais são as saídas e oportunidades para enfrentar esse fenômeno e conseguir conviver com ele. O segundo, eu acho que o setor agropecuário, o setor industrial no Brasil precisa tomar consciência de que as práticas para a produção agropecuária, ele precisa de uma adaptação a essa realidade climática. Se a gente continua desmatando, se a gente continua degradando o solo como vem ocorrendo de forma um pouco mais hegemônica, nós vamos chegar a um colapso dessa possibilidade, inclusive com a ausência de água para a atividade produtiva, que é fundamental. Combater o desmatamento é uma agenda primeira. Nós não podemos continuar desmatando qualquer bioma, Caatinga, Cerrado, Amazônia, Pantanal, Floresta, Mata Atlântica ou os Pampas. Nós precisamos, na verdade, barrar o processo de desmatamento que hoje a gente tem no Brasil ainda muito intenso. E uma última iniciativa é investir num grande pacto entre governo federal, governo dos estados, municípios, iniciativa privada, comunidade científica e sociedade civil organizada, para que a gente possa ter também investimentos, inclusive contar com o apoio do Congresso Nacional para destinar recursos e orçamentos para essa agenda, uma agenda que é fundamental para os próximos períodos que a gente vai viver de enfrentamento às mudanças climáticas. Os dados do último ano mostram que houve uma redução do desmatamento na Amazônia, por outro lado, o desmatamento aumenta no Cerrado. Você já falou rapidamente aqui na nossa entrevista, né, da importância de se preservar todos os biomas. O Cerrado brasileiro, é preciso agora voltar mais os olhos para o Cerrado também, que dizem que é a caixa d'água do país, né? Na verdade, o Cerrado tem uma importância fundamental na agenda hídrica do Brasil, porque é lá onde você tem o berço de várias bacias hidrográficas. No entanto, eu reafirmo também em vários outros ambientes que nós precisamos considerar que todo bioma é produtor de águas. No entanto, o Cerrado tem essa especificidade das principais bacias hidrográficas do Brasil. Agora, essa mudança, essa migração do processo de desmatamento da Amazônia para o Cerrado é também ainda uma ausência de consciência do setor produtivo brasileiro de que não é sair da Amazônia e ir para o Cerrado, é mudar a lógica de como produzir. O presidente Lula tem chamado a atenção e o Ministério da Agricultura e Pecuária criou um programa de restauração de pastagens degradadas, exatamente porque o presidente tem chamado a atenção de não precisamos mais desmatar, nós precisamos recuperar as áreas de pastagens degradadas e com essa recuperação a gente conseguir produzir. Ou seja, é possível continuar e ampliar a produção agropecuária no Brasil de forma mais sustentável, sem precisar a gente continuar desmatando. Mas, de fato, o fenômeno do desmatamento é preciso pactuar com a sociedade brasileira como um todo para a gente barrar esse processo, senão a gente vai agravar ainda mais esse contexto climático. E para a gente encerrar, as pessoas individualmente podem passar a ter algumas ações que ajudem a preservar o clima, a preservar o meio ambiente, a preservar o solo? Olha, o engajamento nas campanhas, nas iniciativas da sociedade civil, do próprio governo, são uma forma das pessoas, como cidadãos e cidadãs, de se engajar nessa luta, vamos dizer assim, em defesa de um ambiente mais equilibrado, da produção sustentável. Esse engajamento ele pode ser, seja com ações concretas, né, participando de mutirões, de atividades de restauração, de plantios, de árvores, de recuperação de ambientes degradados, mas pode ser também do ponto de vista da comunicação, né? Vários professores e professoras, eu aposto muito nessa agenda da educação.
Os professores e professoras cumprem um papel fundamental na educação da cidadania brasileira. Então, tratar desse tema com as crianças, com os adolescentes nas escolas é uma forma também de gerar uma consciência maior na sociedade e gerar mais conhecimento para que as pessoas entendam sobre isso e, com isso, com esse entendimento e esse conhecimento sobre os biomas, sobre o que é que acontece nessa agenda climática, acaba gerando uma geração, vamos dizer assim, com um pouco mais de entendimento para o enfrentamento desse contexto. Obrigado pela entrevista, Alexandre. Eu que agradeço pela oportunidade. Essa entrevista e todos os outros programas da TV Senado estão disponíveis lá no nosso site, senado.leg.br/tv, ou no nosso canal do YouTube. Você pode compartilhar, enviar para os amigos e ajudar a distribuir o conhecimento sobre esse tema tão importante. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa.